queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre não confie em homens ou não confie em seres humanos. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani para pessoas que desejam semear em meu ministério. Tem a minha conta bancária e também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos, presentes para o meu aniversário que está chegando ou troca de parceria, tá bom? Também recebo cartinhas, que eu tenho uma caixa cheia de cartinhas. Bom, gente, na palavra do Senhor, em Jeremias 17:5, olha o que está escrito. Sabedoria do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como o arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Bom, gente, é uma palavra muito conhecida, principalmente essa frase, né, que na verdade é um versículo bíblico. Maldito o homem que confia em outro homem, ou maldito o homem que confia nas pessoas, que confia no ser humano. Eu quero dividir aqui com vocês uma experiência que eu tive com Deus em relação a este versículo, literalmente, de confiar em seres humanos e entender que a minha dependência total está em Deus, em todas as coisas. Então eu creio que Deus, ele vai falar com muitas pessoas aqui nesse vídeo. Eu creio que muitas pessoas vão se identificar e que seja um vídeo de consolo, amém? De esperança para você que está assistindo. Eu vou me expor aqui, eu exponho para vocês as coisas que eu passo para mostrar a manifestação de Deus na minha vida. Mas como ele é um só Deus e ele é o mesmo Deus na minha e na sua vida, então eu creio que ele sim trabalha de muitas maneiras, só que em devidas situações eu creio que o agir dele é o mesmo, porque ele é o mesmo Deus e o amor dele é o mesmo por todos nós. Bom, gente, para quem conhece a minha história, sabe que eu já perdi tudo e fui pro fundo do poço, tipo, eu perdi literalmente tudo. Eu já passei por isso na minha vida, de perder noivo, amigos, emprego e roupas e dinheiro e reputação e casa e tudo. Eu cheguei a perder tudo na minha vida já. Eu não tive nem onde morar e foi o meu fundo do poço, e foi nesse fundo do poço que eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus, ou seja, eu praticamente tive o meu encontro verdadeiro com Deus na dor, em um momento de muita dor. Porém, neste momento eu me encontrava extremamente sozinha, e foi neste momento que Deus me mostrou que Ele era tudo o que eu precisava, que eu não precisava de ninguém, ninguém mesmo, nem mesmo da minha família. É algo assim muito absoluto, e ali eu entendi que com Deus eu conseguiria sobreviver, eu conseguiria vencer, eu conseguiria superar tudo aquilo. Na palavra do Senhor está escrito: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Pode, isso pode acontecer. Mas está escrito que mesmo que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, todos os seres humanos estão sujeitos a errar, porque todos somos pecadores. Eu, Daniele, errei muito e posso continuar errando também, porque eu sou humana, eu sou falha. Você pode errar, você pode ter errado muito, mas isso não garante que você não vai continuar errando. É claro que a gente aprende com os nossos erros, como Jesus disse para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Mas ele deixou um alerta para ela. Ou seja, nós aprendemos também com os nossos erros, e não é porque somos humanos que isso significa que vamos repetir constantemente os erros. Eu creio que os nossos erros, eles insistem na nossa vida pelo fato de nós sermos humanos, imperfeitos, mas eu creio que esses erros, eles sim saem da nossa vida pelo poder do nome de Jesus, pela força do Espírito Santo. E é claro, né, até o fim da nossa vida a gente vai cometer um errinho aqui, um errinho ali, mas nada que comprometa a nossa salvação. Assim eu creio. Amém?
E eu vou dividir com vocês aqui um momento da minha vida depois de Deus ter restituído completamente a minha vida. Hoje eu não passo mais pelo deserto que eu passei 6 anos atrás, sabe? De um ano pra cá, Deus mudou muito a minha vida. Então, se eu falar pra vocês que eu estou no deserto, eu estou sendo hipócrita. Eu não vivo mais no deserto. Deus já me tirou do deserto. Eu já estou vivendo a promessa. Eu já estou em um novo tempo. Eu estou em um tempo da minha vida que eu estou vivendo as realizações dos meus sonhos, pelo menos o começo. E eu vivo o cumprimento de muitas promessas que Deus me fez há muitos anos atrás. Mas eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou, porque o mesmo Deus do deserto é o Deus que está comigo agora nesse novo tempo, nesse tempo de cumprimento de promessa. Ele é o mesmo Deus. Só que no deserto a gente fica muito mais apegado a Deus. No deserto a gente aguenta a pancada e corre pro papai. No deserto a gente passa por humilhação, mas a gente suporta, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Porque no deserto a presença de Deus é muito nítida, porque na tua sede Ele te dá o que você precisa, então é muito nítido a provisão de Deus. Quando você não tem a quem recorrer e você literalmente coloca o teu joelho no chão e clama a Deus e Deus traz a provisão. Então quando você muito necessita, a sua intimidade com Deus, ela é sim aumentada de uma maneira muito natural, sem esforço nenhum, porque é questão de sobrevivência. Então você procura Deus para estes momentos. Depois que a gente começa a viver um novo tempo, um tempo de cumprimento de promessa, quando Deus nos tira do deserto, é natural que você se acomode um pouco. Isso é absolutamente natural. É claro que o teu comportamento diante de Deus, é claro que ele vai mudar um pouco. Ao invés de pedir a Deus, você vai começar a agradecer pelas bênçãos. Então foi isso que aconteceu comigo. Durante 6 anos eu pedi muito para Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Ele trazia, Ele me dava. Hoje, para a glória de Deus, dentro da minha necessidade, eu estou muito satisfeita com tudo que eu tenho. Então, eu não peço mais a Deus porque Ele já tem me dado muito. Além do que eu preciso. Eu creio dessa maneira porque eu me tornei uma pessoa muito grata. Então, ao invés de pedir, hoje eu agradeço mais. Então, não mudou a minha intimidade com Deus, mas mudou a minha maneira de me comportar diante de Deus, diante da minha realidade. Amém? Porém, a minha intimidade com Deus não mudou. Ela continua a mesma, só que as minhas necessidades hoje são outras. E eu quero dividir aqui com vocês um momento que eu vivi com Deus, que eu acredito que foi bom tudo que eu vivi com Deus no meu deserto, porque a vida é uma caixinha de surpresas e a gente não sabe quando chega o dia mal, sabe? Mas quando você tem uma história com Deus, quando você conhece o Deus vivo, você sabe que no momento difícil você vai correr para Ele e Ele vai estar com você. Na verdade, Ele vai estar com você em todos os momentos. Só que nesses momentos difíceis é onde a gente mais precisa e o colinho do papai, ele sempre está disponível para nós. E muitas vezes nós esquecemos disso. E eu vou abrir meu coração aqui, eu vou expor o que eu passei, tá bom? Graças a Deus o Jackson, ele não se incomoda quando eu exponho o nosso relacionamento, porque ele sabe que tudo que eu falo aqui não é pro meu ego, não é pra minha glória, é pra glória de Deus, pra mostrar o agir de Deus na minha vida, pra mostrar pra vocês quem é Deus, a maneira que Ele trabalha e como Ele não desampara. Bom, como vocês sabem, eu e o Jackson, a gente tá 5 meses juntos, mas teve uma fase aí desses 5 meses que a gente chegou a terminar, a gente ficou uns 3 dias separado. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo assim, na minha intimidade com Deus. Já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é sobre batalha espiritual. Eu e o Jackson, a gente ficou 3 dias separado e eu fiquei jejuando e orando muito até que Deus deu a vitória. E tinha uma obra de macumbaria no meio de tudo isso. Enfim, se você tá curioso, assista esse vídeo. Eu vou deixar aqui fixado no comentário, tá bom? Sobre a batalha espiritual que eu passei e Deus me deu vitória. Mas assim, eu sofri com isso. É claro que eu não chorei, porque eu acredito que quando a gente passa por muita pancada na vida, você fica meio durão, sabe? Você fica meio calejado, então para arrancar uma lágrima do teu olho, ou é presença de Deus, ou é algo muito grave mesmo. E eu tô muito calejada, sabe? Eu sou muito calejada com a vida. Já sofri muito, então para eu chorar diante de uma situação, o negócio tem que estar feio mesmo, sabe? Ou a presença de Deus para me quebrantar. Mas eu já fui muito chorona, assim, diante das circunstâncias. Hoje em dia eu não choro mais. Deus me deixou uma mulher muito forte, sabe? Eu não me abalo assim tão fácil. Tem que ser algo muito grave mesmo pra me abalar. Só que quando envolve área sentimental, é uma área muito delicada, né? Pra qualquer pessoa. E eu sou uma menina muito apaixonada, muito romântica, sabe? Eu sou muito amorosa. E quando eu amo, eu me entrego de verdade. Tipo, eu amo pra valer mesmo, sabe? E o meu amor, tipo, eu
não tem medidas, eu não faço acepção de amor. Eu sou extremamente amorosa porque eu tenho o dom do amor também. Então imagina como eu amo meu namorado, né? Se eu amo até meus inimigos, imagina como eu amo meu namorado. Ou as pessoas assim da minha família. E eu passei por uma experiência que eu acredito que era Deus me fazendo entender que ainda que eu tivesse o meu namorado e as pessoas que eu amo ao meu redor, ele ainda teria que estar em primeiro lugar na minha vida e eu não poderia me esquecer que ele ainda era tudo o que eu precisava, mesmo diante de todas essas bênçãos. Eu creio que Deus, através dessa experiência, ele me fez lembrar que ele ainda é tudo o que eu preciso. E foi quando o Jackson terminou e a gente não brigou, não houve discussão, foi um término assim bem pacífico, né? Eu não fiz escândalo nem nada, não aconteceu nada disso. E eu olhei pra cara dele e falei, é isso mesmo que você quer? Então tá bom. Dei as costas e vim embora. Só que por dentro eu me abalei. Não chorei, mas por dentro eu fiquei sem chão, né? E veio vários pensamentos, meu Deus, será que era falsa profecia? Será que ele não é o homem que Deus tem pra mim? Por que eu exponho para vocês até mesmo o que passa no meu pensamento? Para vocês se identificarem, para mostrar para vocês que eu sou humana e que tudo o que acontece comigo pode acontecer com qualquer um de vocês. Para mostrar que eu não sou Mulher Maravilha, que mesmo diante de cumprimento de promessas e mesmo diante de tantas experiências com Deus, eu ainda sou humana, sabe? E mesmo diante de tanta confiança que vocês veem que eu tenho em Deus, é claro que muitas vezes vem questionamentos, até mesmo Jesus na cruz. Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Então, se Jesus, em um momento da vida dele de dor, ele se sentiu abalado, imagina nós, que somos humanos. Então, é absolutamente normal você questionar o que está acontecendo para Deus, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu falei, Deus, e agora? Eu comecei a conversar com Deus em pensamento, voltando para casa da minha família, né? Porque, como eu estava sozinha, eu fiquei com medo, que eu falei assim, não, o que aconteceu comigo agora... Eu tô muito mal, eu tô sem chão, eu não tô chorando, mas eu tô, sem chão, então eu não vou pra minha casa, eu não vou ficar sozinha, porque o diabo só pode se aproveitar desse meu momento de fraqueza e ele pode me incentivar a fazer alguma loucura. Por quê, gente? Porque o homem, ele tem que se autoexaminar, o homem, ele tem que se conhecer. E eu, Daniele, eu já tive depressão e eu já tive pensamentos suicidas. E nesses momentos que eu tive pensamento suicida, foram em momentos muito difíceis da minha vida. E eu sei que o diabo ele é covarde, entendeu? Então eu me autoconhecendo, eu sabia que o diabo poderia me tentar nesse momento de fraqueza. Então eu usei a minha sabedoria, eu usei o meu conhecimento, eu usei meu cérebro, eu não usei meu coração. E eu pensei em mim neste momento e eu disse, não, eu não posso ficar sozinha neste momento. Respirei fundo, eu falei, eu vou pra casa da minha mãe, vou ficar ali com os meus familiares e vou ficar ali. Chegando na casa da minha mãe, dos meus familiares, eu tava meio que branca, e minha mãe foi e me falou, o que tá acontecendo? Você tá assim? Eu falei, Jackson, a gente terminou. E neste momento, a minha mãe, ela meio que não soube me ajudar. Ela não conseguiu me ajudar, você quer um abraço? Você quer alguma coisa? Você não vai conversar com ele? Minha mãe não soube o que fazer diante dessa situação. Ela olhou pra minha cara e me disse, mas ele não é teu escolhido? Ele não é teu prometido? Eu falei, mas... Ela falou, tá, você vai ficar bem. Só que Deus não usou ela. Então eu fui pra casa da minha mãe, acreditando que Deus ia usar ela. Mas Deus não usou. Deus não usou minha mãe, ela foi amorosa comigo, mas ela não conseguiu me ajudar. Ela não conseguiu me ajudar. E eu fiquei, inquieta, eu fiquei, meu Deus. E aí eu comecei a ficar perturbada. Minha alma começou a ficar inquieta. Eu comecei a ficar inquieta e eu comecei a sentir medo. Eu falei, meu Deus, e se a gente terminar definitivo? Eu já tô apaixonada e o que vai ser do meu ministério? Não só pelo meu ministério, mas eu tô apaixonada e como que eu vou superar isso de novo? Mais uma pancada. E começou a vir aqueles medos. E a minha mãe não conseguiu me acalmar, minha mãe não conseguiu me consolar. Sabe, eu fui buscar na minha mãe um consolo e ela não conseguiu. Não porque ela não queria, mas porque naquele momento ela não foi o suficiente. E eu lembro que eu tava muito mal mesmo. E eu falei, mãe, eu vou dar uma volta. Ela falou, você vai sair sozinha. E era à noite. Eu falei pra ela, eu preciso encontrar Deus. Ela falou, mas como que você vai encontrar Deus? Era no meio da semana. Ela falou, onde você vai? Eu falei pra ela, não sei. Eu vou andar pela rua, mas eu preciso de Deus. Aí, quando eu falei que eu precisava de Deus, eu começava a chorar, porque eu senti necessidade do meu pai.
Porque houve algo em mim, um grito na minha alma, que nem minha mãe foi capaz de me consolar. E eu olhei bem pra cara da minha mãe e falei, mãe, eu preciso de Deus e eu vou procurar Ele. Ela falou, filha, cuidado. Minha mãe sabe que eu tenho intimidade com Deus, ela falou, então vai. E eu saí andando sem rumo pela rua, tipo, querendo uma resposta de Deus. E eu falei, Deus, fala comigo. Deus fala comigo. E eu andei assim por umas ruas que não tinham ninguém, umas ruas solitárias. E eu falei, Deus, eu preciso do Senhor agora, eu preciso do Senhor agora. Eu falei, não, o Senhor não vai me abandonar, eu tô muito ferida, eu tô machucada. Nem minha mãe foi capaz de me consolar, eu preciso só do Senhor, Pai. Eu preciso só do Senhor neste momento. Eu não quero Jackson, eu não quero minha mãe. São as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu confio, mas eu não quero eles. As pessoas que eu mais confio no mundo é minha mãe e o Jackson, mas eu não quero eles agora. O abraço deles não vai me consolar neste momento. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. E foi quando eu saí e meio que sem chão eu passei em frente a uma chácara e de fundo eu escutei uma música. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Eu parei no meio da rua, campeão, vencedor. E começou a tocar essa música. E eu parei no meio da rua e fiquei escutando aquela música. E ali eu chorei. Eu não chorei com o acontecimento. Eu chorei emocionada. Porque eu vi que era o meu pai falando comigo. Eu vi que era o meu pai se manifestando e me mostrando, ei, eu tô aqui. Ei, você é uma vencedora. Ei, acredite, você vai vencer. Eu tô aqui, você não tá me procurando? Escuta. Olha a minha presença, escuta. Você não tá sozinha, você tá andando no meio da rua, mas eu te provo, eu te dou um sinal. Olha esse sinal. Eu lembro que no meio da rua eu parei à noite. Era um céu bem estrelado, tava um dia bem gostoso. E eu fiquei escutando aquela música e eu comecei a chorar e eu senti Deus me consolando, me abraçando. Eu falei, eu sabia que o Senhor não ia me deixar, eu sabia que o Senhor não ia me desamparar. E aquela música foi tocando, tocando, e eu escutei aquela música inteira e ali eu me senti consolada. E eu lembro que mesmo assim, eu falei, pai, mas eu quero mais de ti. Eu preciso uma resposta do Senhor. Ali naquele momento que a música tocou, eu parei, eu comecei a chorar. Era um sinal de Deus, sabe? Foi tão lindo, foi tão lindo. E ali eu me consolei. Ali eu me consolei totalmente, eu senti o amor. Era Deus me mostrando, ei, eu tô aqui. Ei, olha o meu sinal, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu me preocupo com você. E aí eu, já melhor, eu fui e falei, pai, então me ajuda a ouvir uma resposta tua. E eu saí andando e eu falei, a primeira igreja que estiver aberta eu vou entrar. E nisso tinha uma igreja aberta e eu entrei. Só que tava tendo um círculo de oração com pessoas assim que eu só conheço de vista. E eu entrei ali naquele momento, só que era uma igreja um pouco religiosa. Era uma igreja que as pessoas usavam roupas, doutrinas de saia comprida, essas coisas. E eu fui com a minha roupa normal, calça jeans, blusinha, que eu sempre uso, e entrei ali. E eu falei, Deus, usa alguém aí pra falar comigo, por favor. E eu entrei e eu pedi oração pra eles, eu falei, eu não tô bem, vocês podem orar por mim? E no momento eles olharam assim, eles falaram, vamos orar por você. E eles vieram ao meu redor e começaram a orar por mim. Mas a oração não veio ao encontro ao meu coração. E eles me falaram coisas que se eu tivesse fraca poderia me machucar mais, poderia me perturbar mais. E aquele homem, ele olhou pra minha cara e ele me disse, existe uma batalha espiritual muito grande contra a tua vida. Existe uma guerra espiritual muito grande contra a tua vida, algo pesado. É muito pesado, toma cuidado. Foi a única coisa que ele me disse e eu disse, amém, eu vou tomar cuidado, eu vou vigiar. Mas, quando ele me disse isso, ele quis dizer que, tipo assim, era como se eu tivesse em pecado e o diabo quisesse me levar. Foi esse entendimento que eu tive, então, quando ele me disse isso, ele não disse com amor, ele disse com um aviso e ele foi duro em suas palavras, mas eu não estava em pecado, eu não estava fora da posição, então eu não merecia ouvir aquilo. Sabe, eu me autoexaminando, eu sabia que aquilo não vinha da parte de Deus. Poderia ter sido uma revelação realmente que existia uma batalha espiritual contra a minha vida, mas não da maneira que ele falou, como se eu tivesse causado aquilo. A maneira que ele disse deu a entender que a culpa era minha.
E não era culpa minha. Na verdade, existe uma guerra espiritual contra a minha vida porque eu gravo vídeos todos os dias aqui no meu canal e salvo muitas almas para Jesus. Por isso que existe uma perseguição muito grande contra a minha vida. Mas não é porque eu peco e estou colhendo o que eu plantei. Não é dessa maneira. No meu caso, é uma forma de retaliação que vem contra a minha vida, um contra-ataque do inferno contra a minha vida. E eu não me senti acolhida naquela igreja, não me senti... O consolo que eu precisava, eu não senti, e eu olhei pra cara deles na maior educação e disse muito obrigada pela oração e vim embora. Mas ali não foi o que me consolou. Então eu acredito que Deus, Ele não usou a minha mãe, Ele não usou as pessoas da igreja porque Ele queria que eu vivesse algo inteiramente só eu e Ele, sem intervenção de ninguém. E eu me lembrei da experiência que eu tinha acabado de ter com Deus, daquele louvor, e eu disse... Aquilo foi Deus. E aquilo me consolou. Então, isso me basta. Ele já me respondeu que eu sou campeã, que eu sou vencedora. E que é pra mim ter fé. Ali naquele louvor, Deus falou comigo. Então, o que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus consola. Muitas pessoas podem falar, mas Deus, Ele é justo, Dani. Ele é justo. Exatamente por isso que eu acreditei que o que veio daquele homem na igreja não veio de Deus. Porque... eu não estava em um momento da minha vida para receber uma cajadada. Eu estava em um momento da minha vida para receber consolo, para receber amor, para receber acolhimento. E isso eu recebi através daquele louvor que foi tocado no meio da rua. Por quê? Porque Deus, Ele não olha para a aparência. E aquele homem, infelizmente, ele olhou para minha veste, ele olhou para minha aparência e ele pensou, não, essa menina tá passando por luta porque com certeza ela deve estar em pecado. E eu não tava. Entendeu? O pecado que eu digo assim é transgressão, sabe? Pecado forte mesmo, entendeu? Porque todo mundo erra, né? Pecado todo mundo tem, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu tava na posição, entendeu? Nesse tempo e passei por esse momento difícil, mas assim, Deus me consolou, sabe? E no dia seguinte, Deus começou a me revelar. Eu comecei a orar dentro da minha casa, eu me ajoelhei, eu falei, pai, me fala o que tá acontecendo. Eu comecei a orar, eu falei, pai, me fala o que tá acontecendo. Jackson, a gente realmente vai terminar, ele não é o homem que o Senhor tem pra minha vida. Sabe, se for pra mim passar mais essa humilhação, essa vergonha, tudo bem. Mas que seja feita a tua vontade. Eu comecei a orar e Deus começou a me responder de outras maneiras. Pessoas começaram a me mandar mensagem no WhatsApp, uma mulher me procurou pelo WhatsApp no dia seguinte e me disse, Dani, eu tava orando por você e pelo Jackson e Deus me mostrou que fizeram obra de macumbaria pra separar vocês dois. Ou seja, Deus me respondeu no dia seguinte. Entendeu? Então, muitas vezes a gente busca resposta nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente confia. E não vai vir a resposta dessas pessoas, porque Deus usa quem Ele quer. E Deus vai te responder da maneira que Ele quer. E se Deus não quiser te responder hoje, Ele não vai. Se Deus tem resposta para tua vida amanhã, vai ser amanhã. Entendeu? Quem o busca o encontra, mas também existe a necessidade de esperar, porque Deus faz tudo no tempo dele, não no nosso. Então eu entendi naquele momento que se no fundo do poço Deus estava comigo, Ele vai continuar estando comigo e Ele me mostrou, ei, eu continuo sendo tudo que você precisa. O teu namorado te deixou, a tua mãe não foi suficiente. Mas eu continuo sendo tudo que você precisa. Você foi numa igreja com pastores e não foi suficiente, eles não conseguiram. Seu namorado não conseguiu, sua mãe não conseguiu, os pastores não conseguiram. Só eu consegui. Só a minha presença. Para te mostrar que eu ainda sou tudo que você precisa. E que mesmo que todos te deixem, eu vou continuar estando com você. Então aprenda a depender da minha presença, não dos homens. Então hoje faz todo sentido o que está escrito. Maldito o homem que confia em outro homem. Eu amo a minha mãe? Amo. Eu amo meu namorado? Amo. Mas ainda assim, eu confio plenamente e inteiramente em Deus. Mesmo diante das pessoas que eu mais amo no mundo. Eu confio no meu namorado? Confio. Confio na minha mãe? Confio em servos de Deus que têm bons frutos? Que têm bons frutos? Confio. Confio. Mas a minha confiança maior, a minha plena confiança está somente em Deus. Porque Ele é tudo que eu preciso e Ele já provou isso para mim nos piores momentos da minha vida. E será assim na tua vida também, amém? Deus, Ele é tudo que você precisa. Maldito o homem que confia em outro homem, mas quem confia em Deus nunca será desamparado. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. É claro que para quem
Só pra contar o final da história, é claro que eu e o Jackson a gente voltou e Deus quebrou a obra de macumbaria e nisso eu lutei, guerrei. Tem vídeo que eu falo sobre isso, já tá aqui fixado no comentário, assista, tá bom? Mas assim, esse vídeo foi mais específico sobre dependência total, confiança total somente em Deus. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.